estamos aqui para a primeira aula do canal, aula de estreia, aula de número 1, que tem foco em geometria analítica. Essa aula será a primeira aula de uma sequência de aulas sobre geometria analítica, e o nosso primeiro tópico que será abordado nessa aula vai ser a distância entre dois pontos de um plano. Antes da gente começar a falar em si sobre distância entre dois pontos, é importante que a gente relembre alguns conceitos de plano cartesiano, que vai ser bastante importante para fundamentar aí a nossa aula. Então, o plano cartesiano, pessoal, lembrando aí a todos, é composto por duas retas perpendiculares, onde essas retas nós nomeamos de eixos, e temos na vertical o eixo das ordenadas, que normalmente chamamos de eixo Y, e o eixo X, que chamamos de eixo das abscissas. Se vocês observarem, essas duas retas vão dividir o nosso plano aí em 4 partes. Tais partes a gente nomeia de quadrante. Então, temos aqui o primeiro quadrante, onde as abscissas e ordenadas são positivas. O segundo quadrante, onde as abscissas são negativas e as ordenadas positivas. O terceiro quadrante, onde a abscissa e a ordenada são negativas. E o quarto quadrante, em que a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Dentro do plano cartesiano, a gente pode localizar pares ordenados. Então, acho que par ordenado precisa ficar bem claro. Par, porque são duas coordenadas, e ordenada, porque a gente precisa apresentar essas coordenadas numa determinada ordem, sendo que precisamos colocar a abscissa do ponto e depois a ordenada desse ponto. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, o ponto A. O ponto A, a abscissa dele é menos 2. E a ordenada é 2. Então, nesta ordem de abscissa e ordenada, o par ordenado que representa o ponto A é menos 2 e 2. Outro exemplo aqui para vocês. O ponto B. A abscissa desse ponto é 0 e a ordenada é menos 1. Portanto, as coordenadas desse ponto serão 0 para x e menos 1 para y. Ou seja, 0 da abscissa e menos 1 da ordenada. Tudo bem? Vamos considerar aqui então, pessoal, ao lado direito da tela, um plano cartesiano onde a gente tem já alguns pontos traçados. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e o ponto F. Então, eu vou colocar aqui para vocês na tela as coordenadas desses pontos. Ponto A, B, C, D, ponto E o ponto F. Imagine agora aqui, pessoal, que a gente gostaria de saber qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Se vocês observarem o ponto A e o ponto B, eles têm a mesma abscissa, ou seja, é 0. Eles só variam na ordenada. Sendo assim, a gente só faz a diferença entre essas ordenadas, ou seja, 3 menos 1, 2. Portanto, a distância do ponto A ao ponto B é de 2 unidades. Outro exemplo. Distância do ponto E ao ponto F. Se vocês observarem, eles compartilham a mesma ordenada, só diferem na abscissa, certo? A abscissa do ponto E é 3, enquanto a abscissa do ponto F é 2. Então, fazendo a diferença entre essas abscissas, 3 menos 2, 1. Portanto, a distância do ponto F ao ponto E é de 1 unidade. Um outro exemplo aqui. Distância do ponto E ao ponto D. Eles partilham da mesma abscissa, que é 3. Vão variar só na ordenada, que em relação ao ponto D é 0 e a ordenada do ponto E é 3. Então, eu vou fazer a diferença entre essas duas ordenadas. Portanto, 3 menos 0, 3. Logo, a distância do ponto E ao ponto D é de 3 unidades. Mas imaginem agora, pessoal, que a gente quer descobrir a distância do ponto B ao ponto C. Se vocês observarem, essa distância com esses extremos, né, esse segmento com esses extremos, são pontos que não têm nem a mesma ordenada e nem a mesma abscissa. Então, não tem como eu fazer simplesmente a diferença das ordenadas ou a diferença das abscissas, como nós fizemos nos exemplos anteriores. Então, vem comigo para a gente descobrir como que a gente vai calcular essa distância. Então, eu vou considerar um plano cartesiano novamente aqui, com dois pontos genéricos, né, ponto A e ponto B, de modo que as coordenadas do ponto A são x0 e y0 e do ponto B, x e y. Então, eu quero saber como encontrar a distância do ponto A ao ponto B. Eu vou considerar aqui um outro ponto genérico, um ponto C, de modo que esse ponto C, pessoal, ele tenha a mesma abscissa do ponto B e tenha a mesma ordenada do ponto A, ou seja, as coordenadas do ponto C serão x e y0. Se vocês notarem aqui, nós ficamos com um triângulo, certo?
E de que tipo será que vai ser esse triângulo? Será que é um triângulo obtusângulo, um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo? Se vocês notarem, pessoal, o segmento BC vai estar contido em uma reta que é paralela ao eixo Y, visto que o B e o C partilham da mesma abscissa. Já o segmento AC, ele vai estar contido numa reta em que é paralela ao eixo X, porque o ponto A e o ponto C, eles compartilham da mesma ordenada. Ou seja, se o eixo Y e o eixo X são perpendiculares e esses segmentos estão contidos em retas que são paralelos a esses eixos respectivos, então eu posso concluir que naquele vértice C do meu triângulo eu tenho um ângulo reto, certo? Então esses segmentos eles vão ser perpendiculares. Se eles têm um ângulo reto, se esse triângulo tem um ângulo reto, eu posso assim dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então vamos ver então no que isso nos ajuda aí para frente. Se é um triângulo retângulo, pessoal, os segmentos que compõem esse ângulo reto, nós chamamos na geometria de catetos, enquanto o segmento que se opõe ao maior ângulo, que no caso é o de 90 graus, a gente chama de hipotenusa, certo? Quando nós temos triângulo retângulo e desejamos descobrir um dos lados, nós podemos utilizar o famoso teorema de Pitágoras, que diz lá para nós que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aplicando essa ideia para essa situação, a gente vai ficar com o seguinte: a distância do ponto A ao ponto B ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, tem que ser igual à distância do ponto A ao ponto C ao quadrado, mais a distância do ponto B ao ponto C ao quadrado também. Se eu for substituir ali a distância do ponto A ao C e do ponto B ao C, eu posso trocar distância do ponto A ao C por x menos x0, que é a diferença entre as minhas abscissas, e depois a distância do B ao C, a diferença entre as minhas ordenadas. Como o que eu estou interessado em calcular é a distância de A até B, extraímos a raiz quadrada em ambos os lados dessa equação e a gente vai ficar com o seguinte: distância de A até B é igual à raiz quadrada da diferença entre as abscissas ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Então, pessoal, nós chegamos aí numa fórmula genérica, né, para usarmos em situações diversas, de modo que eu queira calcular a distância de dois pontos conhecidos. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui na prática como isso funciona. Então, imagine que a gente queira determinar a distância dos pontos A e B, e as coordenadas do ponto A são 5 e 11, e do ponto B são 2 e 7. Então, a gente já sabe que a equação da distância entre dois pontos é a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, eu tenho aqui o ponto A, eu vou considerar como coordenadas x e y, e o ponto B como sendo coordenada x0 y0. Substituindo esse valor na nossa equação, a gente vai ficar com raiz quadrada de 5 menos 2, tudo isso ao quadrado, mais 11 menos 7, tudo isso elevado ao quadrado. Simplificando o que há dentro do parênteses, então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. 3 elevado ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Portanto, raiz quadrada de 25, e raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a distância do ponto A ao ponto B, com as coordenadas fornecidas no início, é de 5 unidades, pessoal. Tudo bem? Então, está aí calculado para vocês a distância do ponto A ao ponto B. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem atentos que em breve aí lançando para vocês a segunda aula com ponto médio de um segmento. Até mais, pessoal!